prefeito Adnan, além de administrar a cidade de Corderópolis, ele também preside a Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo, a Ampesp. Na semana passada, a Ampesp divulgou uma nota se pronunciando sobre o anúncio feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de reajuste para os professores. Um reajuste é 33,2%, né, prefeito? Exato. 33,2% para os professores da base, da educação. E há uma preocupação, logicamente, agora em arcar com esses recursos, porque quem paga os salários são os governadores e os prefeitos. É verdade, é verdade. É cortesia com o chapéu dos outros, como se diz, né? Primeiro, as pessoas precisam entender, isso aí não é uma coisa nova, isso daí vem de 2008, da Lei do Piso. E a Lei do Piso do Magistério foi a primeira categoria a ter um piso no setor público. A Lei do Piso do Magistério, ela estabelece uma fórmula que é o valor do Fundeb. O valor do Fundeb varia de acordo com a arrecadação, dividido pelo número de alunos. Isso dá o valor aluno-ano, e a diferença de um ano ou outro é o reajuste do valor do piso dos professores. Tá? Então, basicamente, o que aconteceu no ano passado? Aconteceu o seguinte: a arrecadação subiu bastante, porque o Fundeb basicamente é ICMS, grande parte do ICMS. O ICMS cresceu porque o ICMS tem muito peso, o preço da gasolina, da energia elétrica, como tudo isso subiu por conta de bandeira tarifária, por conta dos 77% do aumento do preço do petróleo e tal, aumentou a arrecadação, legal. Mas diminuiu muito o número de matrículas, porque as escolas estavam fechadas e você não teve as crianças, principalmente da educação infantil, né, os pais não colocaram seus filhos na escola. Se a escola estava fechada, então você não teve ampliação, muito pelo contrário, você teve redução no número de alunos da educação infantil. Então diminui o número de alunos, cresceu a arrecadação, dá essa diferença de 33%. Na hora de fazer a conta, o índice foi lá lá em pro cima, alto. foi lá em cima, tá? Vai acontecer ao contrário em 2022. 2022 vai aumentar demais o número de alunos, porque todas essas matrículas represadas vão entrar, e você não vai ter um crescimento tão grande na arrecadação. Então pode ser que tenha um índice negativo. A gente chegou a propor para o MEC fazer o seguinte: olha, isso aí vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para as prefeituras, porque elas vão ter que dar 33% algumas vão ter que dar 33% de aumento no piso, e no ano seguinte vai ter que reduzir o salário. E para o professor também, porque ele vai receber bastante num ano e menos depois. Imagine só na cabeça do professor, porque às vezes a pessoa não entende o que acontece. Então nós propusemos que se congelasse a base do número de matrículas, tá? Para um aumento ser menor e poder dar mais escalonado. No fim ia dar a mesma coisa, mas o MEC não obedeceu, não seguiu, não atendeu. E aí o MEC, por quê? Porque havia uma dúvida jurídica se essa lei do piso prevalecia, porque teve alteração na lei do Fundeb, ela fazia referência a uma lei que não existe mais. E o próprio MEC se posicionou claramente que não vale a lei do piso. Tudo bem. E o Ministério da Economia também se posicionou, a Advocacia Geral da União também se posicionou que tinha que ter uma alteração na legislação. Muito bem, aí vem o presidente da República e anuncia, não, vai dar 33% de aumento. Só que ele anunciou no Twitter, anunciou na rede social, não fez a medida provisória. Então, olha o dilema que está existindo em todo mundo. No caso específico de Corderópolis, como a gente já paga mais que a lei do piso, a gente vai ter impacto quase que nenhum. Só os auxiliares de desenvolvimento infantil vão ter impacto, mas não vai ter. Mas assim, a maior parte dos municípios, o pessoal está numa loucura danada, não sabe o que fazer. Porque eles vão ter que pagar mais esse ano e muito provavelmente pagar menos o ano que vem. E aí reduziria o valor do salário do professor no ano que vem? Pode ser, depende do índice. A gente não sabe o índice que vai dar, mas pode acontecer. Pode acontecer. Entendeu? Olha a loucura que é isso. Completamente fora, descabido. Nesse momento, ainda oficialmente, esse reajuste não existe. Não porque existe. Não há medida provisória que estabeleça o índice. Existe uma dúvida jurídica, que vai ter que ser... Se o governo não fizer uma medida provisória, que é o correto fazer, isso daí vai ser judicializado. Né? Então, aí a justiça vai definir. O que é o pior dos mundos. O que é o pior dos mundos. Então, na realidade... a gente recomendou aos municípios que, tendo essa medida provisória do governo, tem que ser implantado. A medida provisória vale já claramente, né? Tem que ser implantado.
recomendamos algumas coisas que precisam ser feitas, né, alguns ajustes internos que precisam ser feitos. Por exemplo, tem professor às vezes afastado em Secretaria da Educação ou outras secretarias, voltar para a sala de aula para se reduzir a base de professores. Recomendamos algumas coisas aos municípios, né, para serem feitas. Tentar economizar em algumas coisas para poder bancar esse reajuste. Não adianta, tem que fazer, né? Mas assim, por enquanto, na prática, não existe. Existe um anúncio do presidente, ponto. Mas acaba criando um clima ali entre a categoria, né? As pessoas aguardando, não entendendo muito bem quem paga esses salários, né? Porque assim, como eu falei, cortesia com o chapéu dos outros. E é ruim isso. É ruim para o país. Eu sou favorável à lei do piso, sou favorável. Inclusive é professor. Eu também sou professor. Eu acho que nós temos que ter a valorização docente, mas tem que ter segurança jurídica também. Tem que ter equilíbrio e segurança jurídica. Infelizmente, tá se jogando por conta da questão eleitoral, né? E isso é muito ruim para a educação. Eu sei que o professor que está ouvindo fala, não, mas tem que dar aumento. Existem justificativas, né, que vale, não vale. Um lado fala que não vale, outro lado fala que vale e tal. É normal, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Mas é ruim você tocar a educação dessa forma. O MEC anuncia que não vale, depois o presidente lá anuncia que vale. A Advocacia Geral da União anuncia que não vale, e aí é contraditado pelo próprio presidente. É péssimo isso, gente, é péssimo. É República das Bananas. Aguardar aí os próximos capítulos dessa novela também agora do reajuste dos professores.